Então eu entendi que cuidar do estoque adequadamente é o que faz a gente baixar o nosso tempo de estoque e rentabilizar mais. Depois de tanto estudar o mercado, anos e anos, ao longo de todos esses anos, eu entendi que toda vez que eu precisava baixar o meu tempo de estoque, não estava em relação ao lead. Até porque quando a gente aumenta o investimento em lead, pode ser que a gente está vendendo mais o que está entrando agora recente e o que está ficando está lá. Né? Então eu entendi que cuidar do estoque adequadamente é o que faz a gente baixar o nosso tempo de estoque e rentabilizar mais. Depois de muitos e muitos anos, né, esse exercício foi a premissa que me levou a entender que, tipo assim, cara, tá aqui, toda vez que eu fui fazer uma peneira no meu estoque, olhar carro que estava encalhado, olhar tudo isso, eu consegui melhorar, vender aquele carro, baixar o meu tempo de estoque. Porém, eu preciso passar para vocês uma situação de como era o meu processo antes de olhar bem feito para o estoque. Eu entendia, eu vou falar aqui, gente, ó, por favor, tá? Eu estou falando da Beloscar, da minha empresa, beleza? Qualquer coincidência com situações que vocês já pararam, qualquer coisa é mera coincidência, beleza? Então, como que a gente fazia um processo do carro? Eu entendia que o processo do carro começava na hora que a gente fechou o negócio. Então, quando o cliente vinha para avaliar um carro, como é que era o processo? Eu acreditava que era o vendedor, o gerente, ou eu mesmo, o cara mais adequado para fazer uma avaliação. Por quê? Porque, cara, estou empoderando o vendedor tem poder de decisão, ele está fazendo a avaliação do carro, eu vou lá avaliar o carro, e eu vou fazer um negócio bom, e o cliente vai achar que eu sou o cara, e nós vamos fazer negócio. Eu tinha esse paradigma comigo. Durante 27 anos, foi a gente que avaliava o carro. E como é que eu avaliava um carro? Deixa eu simular para vocês. Estou aqui atendendo o Daniel da Reciclavide, tá vendo? Estou atendendo o Daniel. O Daniel veio vender o carro dele. Vamos lá que eu vou ver teu carro. Chega lá. Pum, abriu o capô do carro. Sei lá por que eu abri o capô do carro, gente. Até hoje, eu fico me perguntando por que eu abri o capô do carro. E eu com aquela cara assim, de tipo, olhando assim, colocando o dedinho assim nas lateral assim, e olhando o carro. E o cliente, nossa, esse cara deve entender, né? Não entendia porcaria nenhuma, né? Saía dali do capô do carro, ia para dentro do carro, funcionava o carro. Pensem na situação, se coloquem na situação. Ligava o carro, pisava no acelerador e olhava para trás, para ver se não estava saindo fumaça, né? Sei lá por que eu fazia isso. E todas as vezes, tanto o meu vendedor, quanto o gerente, quanto eu, tiozão, chegávamos à brilhante conclusão: nós vamos gastar R$1.000 para preparar esse carro. Alguém já chegou nessa conclusão que vai gastar R$1.000? Levanta a mão aí. E no final, gastava 2, 3, 4, já gastei 5 e já gastei 10 quando achava que era R$1.000. Gente, desculpa provar para vocês a minha incompetência. Vocês imaginavam que ia chegar aqui e ouvir um cara falando, não, esse cara aí sabe o que está falando. Era assim que funcionava o meu processo. 27 anos. Durante 27 anos, foi assim que a gente conduziu. E era aquele olho biônico. Não, eu sou bom, eu olho o carro, eu entendo. Então, a visão de raio-x, olho de Tandera para avaliar o carro. Só que o que acontece, gente? Eu não enxergava isso como um problema. Porque um problema não é um problema quando a gente não tem consciência que ele é um problema. Por quê? Porque eu entendia que é assim. Não tem a tal da síndrome da Gabriela? Desculpa, mas eu não sou bom cantor, mas quem lembra da síndrome da Gabriela, como é que é? Eu nasci assim, eu fui sempre assim, não é assim? Como é que termina, xerife? Ah, xerife, Beloscar, sempre foi assim.
Então, para mim, não era problema aquilo. Comia margem, mas é normal, sempre foi assim, cara. Eu assumi a loja do meu irmão, que meu irmão fundou, ele me ensinou a fazer assim. E funcionou, ele cresceu, que nem o Serginho falou da Disney, ele foi para a Disney. Ele conheceu a Disney. Fazendo assim, então tá certo, né? A gente veio da roça, pobre, trabalhando, estudando em escola pública, e o meu irmão mais velho foi para levar as crianças para a Disney, a loja casona, funcionava, né, cara? Então tá certo, não está errado ser assim. Então, a gente percebeu que a gente foi adaptando a nossa operação para conviver com os problemas. E aí, o que acontecia? Aí eu vou dar um passo a mais. Fechou o negócio, entrou o carro. Entrou, o carro fechou. Aí o carro vai lá para o Zezinho da manutenção, o cara que cuida da preparação. O Zezinho da preparação não tem o olho biônico e o raio-x, não estava junto com o avaliador, com o dono da loja, porque todo mundo é suspeito na hora de fazer o negócio. Desculpa falar aqui, mas vocês, dono da loja, são suspeitos na hora que está avaliando o carro, porque vocês estão emocionados, quer fazer negócio. Não é assim, tiozão? Então, o carro entrou. Entrou o carro para a minha loja. E aí foi para o Zezinho fazer a manutenção. O que o Zezinho faz? Avalia o carro tudo de novo. E ele vai lá, e aí ele descobre que não é 1000zão, que é 3zão, mas ninguém sabe disso, porque não estava no mesmo momento. E aí o que ele faz? Começa a preparação no carro. Então, se eu ia gastar 1000zão, eu ia preparar o carro rapidinho. Aí já eu descobri que não é tão rapidinho, porque tem 5, 6 tipos de serviços diferentes. Aí o que o Zezinho faz? Está cheio de serviço, o carro fica uns 2, 3 dias lá parado, até ele conseguir encaminhar para o prestador de serviço. Aí vai para o prestador de serviço. E aí, o prestador de serviço combinou, não, eu entrego em 3 dias. Só que o Zezinho está cheio de coisa para fazer. E o prestador de serviço levou 7 dias, 8 dias, 9 dias, e o Zezinho está lá cheio de coisa para fazer. E aí chegava um cliente, eu quero comprar um Honda Civic preto, que era exatamente aquele que o Zezinho e o vendedor falam, não, entrou um Honda Civic preto. Espera aí, onde que está o Honda Civic preto? Cara, era palhaçada. Ligava para o Zezinho. Zezinho, onde que está o Civic? Não, primeiro, ligava para o Zezinho não atendia o telefone, né? E o cara com o cliente ali, né? E tá. Aí conseguiu, com muito empenho, o Zezinho atendeu o telefone. Aí o Zezinho falava assim, cadê o Civic preto, Zezinho? Aí o Zezinho falava, Civic preto? Qual o Civic preto? Não, aquele que entrou automático em 2000, com tantos mil quilômetros. Eu acho que eu mandei para o latoeiro tal fazer para-choque. Zezinho, quando que ficar pronto? Espera aí, eu acho que já era para estar pronto. O Zezinho ligava para o latoeiro atendia, não tem nenhum Civic preto aqui. Meu Deus, onde que está o Civic preto? Aí vai o empenho. Cara, eu vou confessar para vocês que a gente já chegou a fazer BO na delegacia achando que tinham roubado o carro e não era. Estava no prestador de serviço. Tá? E aí o que a gente chegou à conclusão? Que os carros levavam 20, 25 dias para ficar pronto. Então não vamos anunciar o carro e não vamos falar que o carro existe enquanto o carro não está pronto. Então a gente comprava o carro no dia 0 e começava a vender o carro no dia 25. Simples assim. Aí eu coloco na minha rede social, você tem que girar o estoque em 30 dias. Aí vem o pessoal, você está louco, isso é impossível. É lógico, se eu vou começar a vender o carro no dia 25, como é que eu vou girar o estoque em 30 dias? Então, começa a contar o carro daqui 25 dias. Né? Então, a gente entendeu que não valia a pena entrar nessa seara de anunciar o carro antes. E aí a gente começava a perder time. Até que eu resolvi fazer um estudo e entender por que todas essas situações aconteciam. E aí eu fui entender que existe processo, e que processo existe início, meio e fim. E o nosso processo começava quando? Quando a gente comprava o carro, no meio do processo. Porque eu descobri que o início do processo não é quando a gente compra, é quando a gente tem a possibilidade de fazer o negócio. E a gente começa o processo onde? Avaliando esse carro. E a avaliação do carro, que
que é um ponto simples que eu quero trazer aqui para vocês, virou a chave do nosso negócio. Qual que foi a grande girada de chave? E aí que surgiu o nosso AutoConf, que é um processo de avaliação. O que eu queria resolver quando eu criei esse processo? O problema do milão, com o 3ão, com o 4ão. E aí eu comecei a descobrir, depois que a gente fez esse processo, que além de não ter o prejuízo, dava para ter lucro. Como assim, Rodrigo, dá para ter lucro? Gente, vou fazer uma conta básica aqui para vocês. Vamos tentar fazer uma matemática aqui. Eu não anotei o número, então vou chutar. Se eu errar, não liguem, que eu estou aqui emocionado, está na frente de todo mundo aqui, né? Então vamos lá. Eu gastei 150 carros. Eu previsionei que eu ia gastar 1.000 em cada um. Eu previsionei, eu cobrei na avaliação 150 mil reais. Eu vou ser otimista aqui com vocês. Eu só errei 1.000 na média. Vamos esquecer os 5, tem uns que a gente acerta, a gente não é tão burro assim também. Tem uns que a gente acerta, né? Mas vários a gente erra. Então vamos colocar 1.000 de erro. Então, eu gastei efetivamente 300 mil. 150 mil foi, desculpa o jeito de falar, mas foi na urina, que nem falam, foi na margem do carro. 150 mil já foi ali. Quando a gente organizou o processo, eu entendi que, fazendo a avaliação corretamente, identificando todos os itens, com foto, com detalhe, o batom na cueca do defeito do cliente, a gente chega e mostra para ele, a gente consegue cobrar dele aquele item. Ele sabe, o cliente, deixa eu contar uma coisa para vocês, o cliente sabe os problemas que o carro dele tem. E a gente entendeu o quê? Eu gasto 250 reais para preparar um carro, fazer um para-choque, pintar um para-choque. Mas o cliente gasta 600, 700 na concessionária para fazer. E ele sabe, ele já fez o orçamento. Então, por que eu tenho que cobrar dele o que eu gasto? Eu vou cobrar dele o que ele gasta. Eu tenho um serviço, eu estou vendendo um serviço para ele. E com isso nós identificamos na nossa operação que dá 40% de margem, gente. O previsto de margem. Então vamos pegar 300 mil vezes 40%, deu 120 mil de sobra. Contra 150 mil de prejuízo que tinha atrás, nós estamos falando de 270 mil reais por mês numa nossa operação. Vezes 12 meses, dá mais de 3? Dá quase 3 milhões, xerife? Mas, Rodrigo, minha loja tem só 30 carros. Faz sentido? Vamos fazer a conta. 30, você previsionou 30, gastou 60. Errou 30. 60 vezes 40%, 24 mil. 24 mil de receita na nova realidade. 24 mil mais 30 dá 54 mil. Qual que é o custo de um avaliador? 3 mil de salário, 2,5, 3, mais 13º, 4,5, 5. E aí a gente está fazendo conta, falando o seguinte, eu tenho que economizar, não posso contratar um avaliador, porque o avaliador é caro. Não ter esse processo, não ter o avaliador, custa, você economiza 3, 4 mil. Tendo, numa loja de 30 carros, você economiza 50 e poucos mil. Eu entendi que caro é não ter. Então eu começo a entregar para vocês aqui a primeira chave, que é aumentar a margem. Porque se eu entendo, eu vou pedir para cada um aqui pensar consigo mesmo sinceramente. Eu comprei um carro por 100. Eu vendi por 112. Quanto deu de lucro, pessoal? Responde aí, quanto deu de lucro? O pessoal respondeu 12, é errado. Lógico que não deu 12. No caso, você pagou a margem, você pagou a comissão, você pagou o imposto, você pagou a preparação, você pagou mídia, você pagou não sei o quê. Se for fazer uma conta,
muitas vezes não sobrou R$3.000 limpinho para você num carro de 100 mil. Ou seja, você está jogando fora 50%, 70%, 100% do lucro. Simples assim. Foi essa a conclusão que eu cheguei. E aí você falou o seguinte, Rodrigo, mas por que a avaliação vai influenciar no tempo de estoque? Vamos lá. A partir do tempo, aqui eu já passei esse aqui, né? A partir do tempo de preparação, que a gente tinha 25 dias em média, olha quanto que a gente chegou hoje. 6 dias de tempo de preparação. Mas, Rodrigo, que milagre é esse? De 25 para 6. Quando a gente faz a avaliação, a própria avaliação já vai para o Zezinho da manutenção, tudo detalhado. O que ele tem que fazer? Ele gera a ordem de serviço pela ferramenta. E aí, o que ele sabe? Ele já sabe. Todo mundo da empresa sabe onde que o carro está, quando que o carro volta, e o que está sendo feito, se vai ter mais coisa para fazer. Já tem as fotos da avaliação, já tem a perícia, já tem todas as informações do carro. O que a gente faz? Porque eu esqueci de falar lá, que o Zezinho mandava para o latoeiro, voltava do latoeiro, tinha outro serviço para fazer, trocar pneu, lavar, fazer o que ele ia fazer? Avaliar o carro tudo de novo, porque ele não ia lembrar qual que era a ordem. Aí o carro ficava mais 1, 2 dias parado. Aí ele mandava para trocar o pneu. Aí o carro ficava mais 3, 4 dias. Aí o carro voltava. Aí ele tem que mandar para outro prestador de serviço. Aí o carro fica mais 3, 4 dias. E o cara fica de entregar e não entrega, porque você não tem um controle. Você começa a ter volume, você não tem um controle exato do dia que você combinou para o cara. E aí o que aconteceu também? A gente entendeu que não vale a pena ficar na nossa operação preparando um carro que tem muita coisa para fazer nessa conta. Então, aquilo que tem muita coisa para fazer, cria-se um novo canal, começa a repassar. E a gente começa a ter 6 dias de tempo de estoque, mas tem um ponto mais importante aqui, que os 6 dias de tempo de preparação. O carro começa a ser vendido no dia 0. 30% das nossas vendas hoje são feitas nesse tempo de preparação aqui, ó. Antes do carro ficar pronto. Por quê? Porque todos os vendedores, todo pré-vendas, todo mundo da equipe tem na mão aonde que o carro está e quando que o carro volta. Aí faço uma pergunta para vocês. Você tem, no primeiro cenário, dentro de 30 dias, você tem 5 dias de disponibilidade do veículo em estoque. Agora, no novo cenário, nossa equipe tem 30 dias de disponibilidade do carro no estoque. Por que a gente consegue tirar 70%, 80%, 100%, 120% do estoque, mesmo tendo um estoque grande? Quanto maior o estoque, maior a dificuldade em girar estoque. Por quê? Porque tem mais disponibilidade do veículo em estoque.